Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Está começando Nossa Língua Portuguesa e no programa de hoje eu converso com um dos fundadores da Tropicália, grande movimento cultural da década de 60. Eu converso com o genial compositor baiano Tom Zé. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. E o Nossa Língua Portuguesa recebe com muito prazer o Tom Zé. Já fazia um tempão que eu queria você aqui, esperava por esse momento e estou muito feliz com a sua presença aqui, Tom Zé, grande Tom Zé. O Tom Zé está na luta, na música há muito tempo. O Tom Zé participou da Tropicália na década de 60, escreveu uma canção importantíssima na época, o Parque Industrial, não é, Tom Zé? Já com uma visão inteligentíssima da posição brasileira no mundo, não é, Tom Zé? É verdade. E pouco se falava na época dessa coisa dos efeitos da industrialização, até da poluição e do nosso caráter de terceiro mundo e por aí vai. E você nessa letra trata das coisas com uma competência impressionante, isso há 30 e tantos anos. Tem um verso que eu gosto muito, que diz assim: tem garotas propaganda, aeromoças e ternura no cartaz, basta olhar na parede, minha alegria num instante se refaz. E por aí vai, né? Pois temos o sorriso engarrafado, já vem pronto e tabelado. É somente requentar e usar. Naquele tempo realmente era uma ousadia esse texto, pois né? Mas eu acho que esse texto está vivíssimo, Tom Zé, ou não? E a realidade de que ele trata também, ou não? Ou estou enganado? Eu também acho, mas quando eu fiz, né, tinha aquela emoção de trazer o novo, né? E a gravação é maravilhosa, né? Aquele disco, aliás, é maravilhoso. O arranjo do Rogério Duprá. Nossa Senhora, aquilo é uma obra-prima. Aquilo está nas nossas cabeças. Você é um dos que fizeram a cabeça da minha geração. Eu sou bem mais novo que você. É verdade, eu estava comentando aqui que eu tenho 62 anos. Todo mundo me vê com essa cara de moleque andando de tênis. E aí, Tom Zé, você depois caminhou na música e um belo dia eu soube que você estava pensando seriamente em parar com tudo, voltar para Irará e trabalhar no posto de gasolina. Eu falei, mas o mundo não pode dar certo mesmo, não é possível, né? Como é que um talento como Tom Zé chega a pensar nisso? Por que isso aconteceu, Tom Zé? Bom, em 73, quando eu fiz Todos os Olhos, eu saí de circulação. E depois eu fiz em 76 o Estudando Samba, só para amarrar a coisa, porque esses dois discos foram juntos fazer sucesso nos Estados Unidos, em 1990, lançado pelo David Byrne, com o nome de O Melhor do Tom Zé, né? The Best of Tom Zé. De 73 até 88, eu vivi da classe universitária. A classe universitária é tão numerosa em São Paulo e no interior, que ela tem o poder de barganha de fazer a profissão de uma pessoa. E ela manteve minha profissão de artista, embora as grandes mídias, como é que fala? Do jeito que você quiser. Não tivesse interesse em mim, né? E o mídia é o camarada, né? A mídia é o próprio... Se bem que todo mundo discute essa palavra, diz que nem mídia seria a média, mas deixa pra lá. O que importa é o que você está dizendo. Então, até 89, a classe universitária me manteve trabalhando. Mas não é que fosse um desastre, é que você, se não puder trabalhar... Eu acho a profissão mais elegante ser embaixador. Minha fantasia de criança, ou então dono de navio. Assim, minha fantasia, né? Se você não pode ser dono de navio, você vai ser cantor ou professor de português, ou vai trabalhar na televisão, ou vai trabalhar como repórter, ou vai trabalhar numa secretaria, ou vai trabalhar no balcão da loja, como eu trabalhei como criança. Por isso que eu ia voltar para o posto de gasolina. Ou vai capinar a terra, que talvez seja um trabalho assim, mais humilde que a gente possa... Se bem que os lixeiros também têm um trabalho bastante humilde, né? Embora uma coisa de uma grandeza, né? Que eu mesmo me comovo quando vejo eles de noite fazendo aquele barulho, enchendo a rua de
de fumaça daquele caminhão velho e tal. Sim. Mas, enfim, eu não era nada desastroso, eu ia deixar e eu escolhi, não queria trabalhar aqui em nenhum lugar, por exemplo, uma amizade na secretaria e tal, de qualquer coisa. Eu escolhi ver quem tinha uma profissão semelhante à minha de criança, que era o balcão da loja do meu pai, e Dega, meu primo, tem um posto Atlantique em Irará. Sim. E então eu ia trabalhar com ele quando David Barney pescou minha garrafa em pleno mar. Em 1990. Ele pescou a garrafa em 86, eu não sabia. 86, sei. E aí seus discos foram lançados lá e você... Em 90. Ele me procurou em 89 e em 90 lançou o disco. Eu aí virei uma coisa que eu nunca pensei, não era nem de vir para São Paulo, porque eu sou um tabaréu tímido e tal. Tabaréu é caipira, viu, minha gente? E depois, uma coisa curiosíssima, que eu fui fazer sucesso na Europa, nos Estados Unidos, sucesso culto e sucesso popular, né? Quando eu vi meu nome na revista, na parada da como é que chama? Billboard. Billboard, Parada da Billboard, você desmaia quando vê seu nome ali. É como se tivesse seu nome escrito na Bíblia, né? Sim. E, quer dizer, teoricamente você foi salvo pelo David, não é? Mas você me falou de um outro salvamento que aconteceu na sua vida, na sua infância, lá para trás. Que é isso? Olha, eu tive uma infância muito confusa, ninguém nem pode acreditar se eu fosse contar, né? E eu só via dizer que eu ia ser delinquente, né? E sempre isso e tal, e realmente essa coisa já me perturbava, essa dificuldade de ser aceito e a timidez muito grande. A pessoa me vê no palco, diz assim, puxa, esse cara nasceu flanando na vida, né? Não, o palco é o lugar dos tímidos. E então, uma vez, né, com toda essa carga sobre mim, uma professora de português, baixinha, negra, Belmira Santos, ela chegava a desaparecer naquela cadeira enorme de professora, né? Ela disse assim, vocês... Ela era muito severa, né? Vocês têm que aprender português. E continuou, então, de repente disse assim, de onde vão sair os poetas, os escritores do Brasil? Eu tomei um susto lá, não pelas palavras poetas e escritores, mas porque eu estava envolvido num discurso no qual eu podia ser gente, podia ser homem, era isso que era diferente. E eu realmente me comovi, fiquei com os olhos cheios d'água, e ela não observou isso, né? nem eu era criança, não era malandro para estar fazendo transparecer uma coisa, aquilo eu fiquei acanhado mesmo, e depois isso passou a vida toda se repetindo na minha cabeça que eu podia ser alguma coisa, como se tivesse aberto uma porta inesperada. E eu gosto de dizer que os professores me salvaram e ponho na frente de todos Belmira Santos, professora de português. Mas isso foi em Salvador, não é? Salvador, em 1952. Um pouco antes do meu nascimento, pra você ter uma ideia. Que maravilha. Tom Zé, e aí? Aí a vida se refez, graças a Deus, você voltou para a mídia, porque quer queiramos, quer não queiramos, é preciso estar nela quando se produz um trabalho como o seu, é fundamental, não adianta gravar para ninguém, ou compor para ninguém, ou cantar para ninguém, não é? E você lançou no ano passado um disco interessantíssimo, eu vi esse disco em algum lugar do mundo, não lembro onde foi, o Com Defeito de Fabricação, por incrível que pareça, ainda não saiu no Brasil, tá para sair, né? Sim, tá para sair a gravadora Trama, que é agora uma nova casa que eu tenho. Eu tenho uma gravadora no Brasil depois de 79, 99, depois de 20 anos. Porque eu tive gravadora a partir de 1990, mas em Nova York, não no Brasil. Sim. E agora eu tenho uma gravadora no Brasil, a Trama. Estou muito contente, né? Você se sente feliz, é como se seus pais lhe recebessem de volta. Certo. E nesse disco que se chama Com Defeito de Fabricação, né? Tem o título em inglês também, né? As letras são interessantíssimas, você lança uma tese aqui, né? A tese, aliás, você lança várias teses nesse disco. Você lança, por exemplo, a ideia de que acabou o compositor, A era do compositor. A era do compositor acabou, agora estamos na era do plagicombinador. Você também lança a estética do arrastão, que é interessantíssima, acho que uma coisa tem a ver com a outra, né? A estética do arrastão tem a ver com o plagicombinador. Queria que você explicasse para o nosso telespectador o que é
o arrastão? Porque aqui tem arrastão de tudo aqui, tem até Tchaikovsky, né? Tem... Sim, na verdade eu canto um trecho do concerto do concerto em Ré maior para violino e orquestra, né? Que é: vinho das pernas abertas, molha o altar das ofertas. Deixa eu começar num tom mais baixo. Vinho das pernas abertas, molha o altar das ofertas, gritos, esperma e algema, fúria de pura alfazema. Isso tudo é do concerto de violino, né? Concerto lindo. E como é que é essa estética do arrastão, Tom Zé? Explica pra gente. Bom, a palavra veio daquela prática de roubo inaugurada nas praias do Rio de Janeiro, de uma dúzia de pivetes saírem limpando as carteiras, os braceletes e tal, né? E porque, na verdade, só para fazer uma coisa rápida, século XVI, século XVII, Bach pega uma peça de Vivaldi, que Vivaldi havia composto para violinos, passa para o cravo, transpõe de Dó maior para Mi bemol maior, se não me engano, e simplesmente põe o nome dele. Naquele tempo não havia essa coisa de autoria tão severa como tem hoje. Dá um salto para o século XVIII, as grandes culturas da Europa eram aquela cidade da Holanda, que tem a capital, e a outra, como chama a outra? Haia. E a outra? E Amsterdã. Amsterdã e Veneza, Amsterdã lá e Veneza na Itália, eram os dois centros ricos que os príncipes podiam contratar músicos, orquestras e tal. Então eram os dois centros. Lá naquele tempo, a palavra autor vem de autoridade, porque quem compunha mais perto do padrão, por exemplo, um minueto, quem compunha mais perto do minueto padrão, que era a autoridade, o minueto a autoridade, compunha melhor. Tanto esse sentido de autor veio da palavra autoridade e tal. Eu acho que todo mundo já entendeu. Eu não sou professor, não sou, minha praxis não é a palavra, né? Eu posso trazer assim blocos de ideias, mas só você decifrando. Então, essa coisa que eu passo a praticar de uma maneira intencional e frequente, né? E faço que toda a faixa do disco não esconda a sua origem, né? Desde a primeira faixa do Gênio, que a inspiração foi Santo Agostinho, e os problemas que ele tinha com Deus. Santo Agostinho era muito namorador, né? Apesar de ser uma pessoa muito fervorosamente religioso. Aí ele dizia: Deus, venha me buscar, mas espera um pouquinho que eu vou passar ali por cima de umas meninas primeiro. Passar por cima, minha avó que falava essa expressão. Uma vez meu avô, na mesa, conversando com a gente, disse assim: nós tínhamos uma empregada aqui em casa muito boa, a Marta, mas Genésio inventou que eu passei por cima dela. Marta teve que ir embora. Então, enfim. E nessa linha toda aqui, existe até a plagicombinação do próprio Tom Zé. O Tom Zé plagicombinando o Tom Zé. Como é que é isso? Nada, tem textos que você acha bons e diz assim: puxa, estão perdidos ali. Todo mundo fez isso. Eu me lembro do Beethoven com a nona sinfonia. O tema da nona ele tinha usado num quinteto de cordas. Eu estou sempre comparando com compositores de música erudita, porque eu passei não sei quantos anos numa escola aprendendo música erudita. Não é porque estou querendo chegar perto deles que eu não posso, nem quero, nem tenho pretensão. Mas o Beethoven já tinha usado o tema da nona sinfonia, a famosa, né? Num quinteto ou quarteto de corda, número 5, coisa que o vale, e já experimentando o tema, e ele gostava, levava adiante. Eu simplesmente já fiz isso muitas vezes. Quando eu fiz a Moreninha, aquela canção que o Gil gravou do Festival de 67, antes do de 68, quando eu ganhei com São Paulo Meu Amor, e 2001 com a Rita Lee, o Gil me pediu para mandar. Quando eu mandei a música, ele disse: está completamente diferente do que eu conhecia, que loucura, me mandou esse recado na Bahia, que maluquice é essa e tal. Aí depois ele foi cantar: não, agora eu já entendi, tudo bem. Porque eu sempre vou remodelando as músicas, né? O Milton Nascimento tem uma linha que ele repete, uma linha melódica que ele repete em várias canções, né? Aquele tan. E é uma marca do próprio Milton Nascimento. Sei, como se fosse uma coisa wagneriana, né? Do leitmotiv. Né? Pode prestar atenção que existe isso mesmo. E acho que a maneira como você trata e resolveu tratar do assunto, da coisa,
acaba de vez com esse puritanismo em relação a essa ideia do plágio, né? Não estamos falando de plágio, estamos falando de referência, de fonte. Eu só levanto um problema matemático. A escala de 7 notas, a escala ocidental diatônica de 7 notas, mesmo se você multiplicar ela com as alterações da escala, a sexta maior, menor, etc., e com os tons vizinhos, quer dizer, o relativo, o antirrelativo, as modulações e tal, mesmo assim, essas combinações estão matematicamente esgotadas. Sim. Não é? E é como aquele tal conjunto discreto, que o alfabeto é um conjunto discreto, que as combinações nunca esgotam a fonte, né? Coisa assim. Então lá é o contrário. Lá não é uma coisa chamada discreto, não sei direito. Lá as combinações estão realmente esgotadas há muito tempo, que se repetem melodias e melodias. Qualquer melodia que você cantar aqui, dá para uma pessoa técnica, ela vai lá descobrir uma dúzia delas antes, como se fossem as histórias do dilúvio, que o Thomas Mann fala que tem bastidores do tempo e bastidores do tempo, onde isso se repetiu, onde o continente da Antártida foi várias vezes submergido nas águas e tal. Tom Zé, o nosso tempo está no fim, por incrível que pareça. E eu queria aproveitar, não posso deixar passar, essa canção número 3 do seu disco, o Defeito. Defeito 3, Politicar. O disco se chama Com Defeito de Fabricação, é genial isso. E cada faixa é um defeito, né? Correto. Cada faixa é um defeito. O defeito número 3, Politicar. Eu queria que você, se possível até, esse aqui é um arrastão de quem que é esse arrastão? De Rimsky-Korsakov, é isso? É, porque a introdução é uma peça dele, como como é que chama essa peça? Eu não vou lembrar. As Mil e Uma Noites, como chama aquela princesa das Mil e Uma Noites? Sherazade. Sherazade, isso, Tá. E tem Sabá também aqui, né? O Sabá e o músico Paulo. O Sabá é o contrabaixista do Zimbo Trio, né? Essa música é também plágio do jeito dele tocar contrabaixo um pouco. Mas e a letra? A letra é uma maravilha, você podia... Sim, só dizer a ideia. É claro que quando você diz a ideia, como diz o Levi-Strauss, que você torna as pessoas artistas, que elas compreendem logo. Então, em vez de eu explicar como foi que eu tive ideia, simplesmente vou fazer... filha da prática, filha da tática, filha da máquina, essa gruta sem vergonha na entranha não estranha nada. Como é agora? Meta sua grandeza no banco da esquina, vá tomar no verbo, seu filho da letra. Meta sua usura na multinacional, vá tomar na virgem, seu filho da cruz. Quer dizer, esse uso do, como é que diz? Do dispositivo com que se dispara o tiro da pornografia, né? Do xingamento, e a saída com alguma coisa doce e tal, uma brincadeira só, um contraste muito grande, né? E eu lembro de novo o nome, é fundamental o nome do texto aqui, é Politicar, né? Politicar. E sobre esse tema já foram escritos textos maravilhosos. Não sei se você conhece o do Drummond, chamado Política Literária, que é uma maravilha. Não. O poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Nossa, é genial isso aí. Maravilha. E tantos outros textos, né, que já se escreveram, Nossa, os seus que maravilha. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Nossa. Esse texto aqui seu está nessa galeria. Parabéns, porque é maravilhoso. Obrigado, Pascoal. Tom Zé, acabou, infelizmente. E você volta aqui um dia, se Deus quiser. Eu gosto muito de estar perto de você. Não pudemos estar juntos lá na PUC aquele dia, naquele debate lá. Mas espero poder estar ao seu lado novamente. Muito obrigado pela presença. Tá, obrigado. Como está você de dinheiro aí? A gente pode começar a juntar para um dia comprar televisão e ficar a noite toda conversando. Ah, que maravilha. O Nossa Língua Portuguesa vai para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua.